Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2022 do fundo HGRU11, é o CSHG Renda Urbana, Fundo de Investimento Imobiliário do segmento de renda urbana. Então a gente vai ver qual foi o desempenho dele aí durante o ano de 2022, fundo muito interessante, e que a gente tem um tempo que a gente não fala aqui no canal, né? Alguns meses aí que a gente não faz a leitura do relatório, então fique conosco para você também se atualizar do que tem acontecido aí no Renda Urbana, como ele está no mercado HGR11. Se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agri e Infra, o principal assunto aqui no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, é tudo de graça, mas tu ajuda muito a gente a continuar nosso trabalho, e também a gente vai deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim também com o nosso link do nosso grupo do Telegram, para você se inscrever lá, conversar com outros investidores e encurtar a distância. Então vamos lá, vamos ver aqui o relatório do HGRU11, que atualmente no mercado está sendo negociado em torno de 116,50. Então teve uma queda muito relevante também em relação ao fechamento desse relatório, né, que fechou ali um valor de mercado de 122,19, praticamente o mesmo valor da cota patrimonial. O fundo que hoje está com um valor de mercado do fundo a 2,2 bilhões, né? Deu uma pequena reduzida aí por conta da queda no valor de mercado, está com em torno de 189.700 cotistas. Eu não sou um desses cotistas, tá? Não tenho HGRU na carteira, mas se você tem, quer acompanhar com a gente aqui no canal e quer que a gente faça aqui a leitura todos os meses da HGR11, deixa o seu like aí, né? Me fala aí nos comentários se está atendendo às necessidades, o que você quer que a gente fale aqui também sobre o HGRU11. E o rendimento dele distribuído foi R$ 2,00 por cota em dezembro, tá? Um fundo que normalmente, dentro das características do fundo da Credit Suisse, distribui ali proventos linearizados e sempre em finais de semestre, que tem que fazer aquela equalização aos 95% mínimo de distribuição do resultado de caixa para atender a Lei 8668, né? Lei dos FIIs. E aí acaba tendo sempre ali rendimentos distribuídos em junho, né, referente a junho e referente a dezembro, sempre mais altos, porque é um fundo que trabalha muito ganho de capital, tá? Por isso mesmo sempre tem ali rendimentos extraordinários em finais de semestre. A área bruta locável do fundo atualmente está em 436 mil metros quadrados, dividend yield de 19,6%, retorno mensal de 1,7%, muito bom. Vacância física 1,1% e vacância financeira 0,7%. Vamos lá então. Aqui o comentário do gestor ele fala sobre, né, praticamente sobre o que aconteceu no ano, né? Então tinha uma meta ali de venda das lojas de alguns imóveis locados para a loja americana, né? O fundo que adquiriu várias lojas ali em 2020 e aí 2020, 2021 e durante o ano de 2022 tinha uma meta de se desfazer, né, de alguma dessas lojas e auferir ali um ganho muito interessante de 30% de ganho de capital em cima da venda dessas lojas, tá? E tem algumas ainda para finalizar em 2023. Então, ele fala aqui sobre o resultado de 2022, foi de 21,4 milhões a receita, né, de dezembro, 1,17 por cota. Resultado foi de 18,8 milhões, R$ 1,02 por cota. Foi impactado pelo lucro exatamente da venda de algumas lojas no mês de dezembro, recebidos, né? Que soma aí 3,9 milhões no mês de novembro, o que equivale a 21 centavos por cota. E além disso, teve também o aluguel variável das lojas locadas, para a mesma Casas Pernambucanas, né? De 1,3 milhões, pagos metade em novembro e metade em janeiro de 23. A distribuição ele fala aqui que foi de R$ 2,00 em dezembro, né? Então teve ali um patamar de 97,8% do resultado semestral, né, auferido em regime de caixa. Então o fundo tem a obrigação de distribuir 95, distribuiu 97,8. E o fundo ainda possui 58 centavos de resultado não acumulado de períodos anteriores, tá? Por isso que se acumula aqui, porque em períodos anteriores, né, por exemplo aqui, ele teve ali 2,2% não distribuído e acaba se acumulando aqui fora daquela obrigatoriedade de distribuição, tá? E o fundo vai acumulando isso durante os períodos. E a gente verifica aqui no desempenho de 21 para 22, então em 21 o fundo distribuiu um rendimento médio de 72 centavos, em 22 foi de 94 centavos, então o fundo trabalhou muito ganho de capital em 22, um aumento de 31%.
Aumentou um pouquinho aqui em 1% a área bruta locável do fundo, né? E a quantidade de cotistas aumentou em 25%, indo para quase 190 mil cotistas em 2022. Ele ainda fala aqui que 2022 foi um ano desafiador por conta aí de uma nova variante da Covid-19, né? Então teve a guerra da Ucrânia, teve o cenário político muito conturbado, inflação alta lá no início, né? Ainda de 2022 também, aumento aí da taxa Selic durante o período também. Então teve aí um aperto monetário, inclusive no mundo inteiro, né? A inflação subindo aí, ainda mais em grandes potências aí financeiras e capitalistas no mundo. Apesar da IFIX e Bovespa terem finalizado aí o ano, né, positivos, né, e fala aqui que não se fazia isso, não tinha isso desde 2019, né, e teve muita volatilidade tanto nos dois índices, né. Claro, mais no Ibovespa, que historicamente ele é mais volátil, inclusive, que o IFIX, mas também o IFIX teve muito ali segmentos revezando alta volatilidade, né. Então a gente teve ali a questão da deflação, né, em agosto, que aí fez que os fundos de crédito caíssem muito e os de tijolo subissem muito. Foi ao contrário no início do ano. E aí teve alta volatilidade, acabou que ficou equilibrado mais o IFIX, mas teve muita volatilidade entre os segmentos, né, o que a gente observou. E mais o fundo acabou tendo aqui resultados também positivos durante o ano. O resultado também acumulado, acompanhando os cenários macroeconômicos. Então a gente teve aqui a venda e um volume financeiro de venda dessas casas pernambucanas, das lojas, né, locadas para casas pernambucanas, de 164 milhões. O fundo oferiu 30% de lucro e aí adquiriu também o imóvel Dutra 107 lá em Taubaté. E ele fala aqui mais para baixo. Então baixa aí o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar, tá? E fazer essas leituras mais detalhadas, qual o desafio que o fundo tem para 2023 em relação a essa Dutra 107. Então é um imóvel lá, praticamente um power center, como eles chamam, né? Tem um mix de inquilinos ali, tem 3 lojas âncora, né? Grandes lojas, e o fundo pretende ter aí uma estratégia para 2023 com relação a essa Dutra 107. Em relação às vendas das lojas alocadas para casas pernambucanas, então o fundo vendeu ali 164 milhões de reais, oferiu aí 46,4 milhões de lucro, 30%. Os dois números aqui um pouco maiores do que a estratégia do fundo, que era vender 150 milhões e oferir 45 milhões de lucro, também na média 30% de lucro de ganho de capital. Aqui tem a venda das lojas ainda aqui, né, em andamento, então tem essa loja da Assis Chateaubriand, lá no Paraná, dessa cidade. Tem ali a questão do lucro que vai oferir na venda dessa loja, em torno ali de 20 e poucos por cento, 23,6% de taxa interna de retorno. E venda da loja Taubaté também. Então tem aqui algumas lojas ainda para finalizar a venda em 2023 e a aquisição do Dutra 107, realizada ali em dezembro, que o fundo tem aqui todas as características aqui, né, a intenção de ali aprimorar esse power center, né, atraindo novos inquilinos, né, e provavelmente o fundo vai fazer ali uma melhoria ali nesse empreendimento para depois fazer um ganho de capital de mais substancial, né. Normalmente essa é a estratégia aí do fundo, que tem também além do pagamento, né, o preço do fundo desse imóvel foi de 73 milhões de reais, então teve uma parcela com recursos próprios do fundo de 33 milhões e meio e uma parcela de cria de 39 milhões e meio que o fundo também fez para adquirir esse imóvel, né? Aqui não fala abertamente que é para ganho de capital, mas vamos observar, né, em relação qual é a estratégia do fundo em relação a esses imóveis aí, esse imóvel especificamente que ele adquiriu ali, um imóvel beirando, né, a rodovia Presidente Dutra em Taubaté e que tem uma característica de power center, como se fosse um shopping para grandes lojas, né, principalmente do setor de construção. Bom, locações, o valor total aproximado dos aluguéis vigentes de competência em dezembro de 522, isso aqui é em relação ainda ao Dutra, né, e está alocado lá para alguns inquilinos, tem 10 inquilinos nesse empreendimento, tem uma renda mínima garantida aqui contratual também. Tá? E falando da alavancagem do fundo, né? Então o fundo tem aí saldo devedor de alavancagens até 2031, mas nesse cálculo aqui ainda não está considerando o CRI do Dutra 107, né? Que é ali um
É um valor que vai ser aqui então aglutinado a esse gráfico, né, que soma ali em torno de 40 milhões de reais. E também aqui a gente tem o gráfico da amortização do saldo devedor, que também vai considerar depois aqui o Dutra 107. Então provavelmente no próximo relatório deve estar aqui essa expectativa, né, que só está o CRI da aquisição das lojas macro. Aqui teve algumas situações comerciais, né? A renegociação do Estado de Salvador em 2022 foi um dos destaques, né? O fundo quase perdeu esse inquilino lá nesse imóvel, né? Por conta da pandemia, né? As dificuldades aí das faculdades, mas o fundo teve ali jogo de cintura, né? Refez o contrato, né? Diminuiu o valor da parcela, aumentou a multa rescisória e aí deu uma estabilidade ali nesse contrato, né? Em 2023 tem aí a questão da comercialização desse empreendimento da Dutra 107, então tem ali toda uma estratégia comercial para oferir novos aluguéis. Com relação à composição de resultados, então a gente verifica aqui, receita de locação teve uma queda para dezembro, né, de 14,2 para 13,4. Pode ser impacto aí da venda das lojas, né, pode ser, não sei. Rendimento mobiliário, então o fundo tem alguns fundos de investimento imobiliário, alguns CRIs na carteira, né? E aí ofere ali receitas, então teve uma melhora nessa receita de novembro para dezembro, né? Tem uma participação muito relevante no SPVJ e ganho de capital nas lojas, né? Que tem vendido aí, então recebeu ali em dezembro ganho de capital de quase 4 milhões de reais. O total de receita foi de 21 milhões e meio, despesas 2,7 milhões e o resultado de 18,8 milhões. Fundo distribuiu um rendimento de 36 milhões,8, então teve ali rendimentos não distribuídos nos meses anteriores que acabou se acumulando para o último mês do semestre, né? E a gente verifica que em 2022 o fundo aferiu um resultado de 210 milhões e distribuiu 207 milhões, 97,8%, como o fundo anunciou lá mais para cima aqui no relatório, né? Receita de locação, então, ele fala que sobre a receita potencial de 13,4 milhões, então o fundo tem oferido mais do que a receita potencial, como a gente verifica aqui, tem recebido alguns atrasos e multas aí, né, anteriores, a carência e o desconto, o fundo deixa de receber 440 mil reais, não tem ali vacância, né, dentro dos imóveis. E o resultado do fundo, a gente verifica que o fundo tem uma característica de distribuição linearizada com um ajuste sempre em final de semestre, né? Então dezembro aqui final de semestre, junho final de semestre, acaba distribuindo um rendimento maior, mas tem ali receitas de distribuição de proventos estabilizadas durante o semestre, como a gente verifica aqui dentro do histórico dos últimos 12 meses, né? E o saldo de distribuição acabou diminuindo nesse período aqui, né? O fundo oferiu muito ganho de capital e aí acumulou para dezembro. O fundo acabou distribuindo aí R$2 por cota, né? Bom, mais para baixo aqui a gente vê a rentabilidade. No mês o fundo tem uma rentabilidade de 1,7% no mês de dezembro e fixo foi praticamente zero. O CDI foi 1,1%, então o fundo ficou acima do CDI em relação à rentabilidade, que soma ali variação de cota de mercado e distribuição de proventos. Acaba somando esses dois aí, né? E dentro da liquidez no mercado, o fundo teve ali volume de 78,2 milhões de volume de negociação mensal em dezembro, giro de cotas de 3,6%. E o volume financeiro mensal, o número de cotistas, como a gente verifica aqui, o número de cotistas, inclusive, aumentando um pouquinho, né, em relação a dezembro, e o volume de negociação um pouco mais para baixo aqui no gráfico, né, 78,2 milhões, mantendo ali o que tem acontecido no HGRU nos últimos meses. Dentro da composição da carteira, então o fundo atualmente tem 1,8 bi em imóveis, 300 milhões locado no SPVJ, 90 milhões em FIIs, 160 milhões em CRIs, parcela baixa aqui em L6 que não chega a computar 1 milhão, né? Renda fixa 60 milhões de reais, normalmente onde o caixa do fundo está aplicado, parcelas a receber 8 milhões. E as obrigações do fundo hoje somam aqui 220 milhões de reais em aquisições, né? Parcelas a pagar. E então o patrimônio líquido do fundo sendo de 2,2 bilhões de reais. Aqui todo, né, também a especificação, detalhamento das aquisições também aqui, as parcelas para os próximos 6 meses, aquisições e parcelas a receber,
Então o fundo também tem mais parcelas a receber do que a pagar nos próximos 6 meses, né? E outras obrigações de aquisições aqui. Inclusive o CRI aqui, ó, de Taubaté, então maior que 12 meses, 40,1 milhões. Que é a especificação onde está localizado os imóveis do fundo, né? Então tem ele aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, na Bahia, né? Imóveis educacionais, né? Imóveis de varejo. Então são muitos imóveis, né? Acaba que por conta do varejo são diversas lojas aí, supermercados atacadistas, lojas de varejo, né? De venda de roupa, vestuário, né? Então tem aí uma gama bem, uma quantidade de imóvel bem diversificada. E os aluguéis aqui do ramo de varejo educacional. Então, educacional tem um valor maior agregado ali por metro quadrado, né? E o de varejo acaba sendo praticamente a metade do que o valor agregado em relação ao aluguel educacional. O fundo está com 1% de vacância. Nunca tinha visto vacância no fundo aí desde que eu acompanho ele, né? Há mais de 2 anos, mas o fundo aqui tendo aqui 1% de vacância agora em dezembro de 2022. Prazo médio de vencimento dos contratos, também que é característica dos fundos de varejo, ter ali prazos bem longos, né? 12,2 anos. Então, muito longo realmente o prazo contratual, muito interessante. E o mês de reajuste, a gente vê que em janeiro apenas 2% vai ser reajustado aí pelo IPCA. Ele que tem 92 praticamente por cento ali dos contratos indexados ao IPCA e 8% ao IGPM, e 80% dos seus contratos são contratos atípicos. Educacional representa 32%, vestuário 22,1% e o restante tudo para a área de varejo alimentício, somando ali inclusive o Fundo de Investimento Imobiliário SPVJ, né? E o varejo 3%. Então aqui tem todo o histórico também dos fatos relevantes, né? Principais ali eventos do fundo, dos últimos que aconteceu. Então você pode baixar o relatório, ver essas questões aí também, ver aqui os imóveis do fundo, os educacionais, né, os de varejo, né, os educacionais, os de varejo, alimentício, né, tem também o varejo vestuário, e o fundo também, então aqui tem uma gama muito grande de imóveis dentro do seu portfólio. Ok? Então é isso aí, relatório gerencial do HGRU11, fundo de varejo, fundo que tem desde abril de 2018, então fundo bem, né, está aí partindo para o 5º ano, né, para investidores em geral. Essas são as taxas praticadas, ó, uma das menores no mercado, inclusive, 0,7% sobre o valor de mercado. Tem uma taxa de performance de 20% do que seja 5,5% mais o IPCA. E quem administra e quem gere é a Credit Suisse, né? É uma grande gestora aí. E o fundo tem toda uma característica própria, né? Tem muito ganho de capital, gira muito aí, inclusive, os seus imóveis, né? Acaba que tem essa reoxigenação ali constante dos imóveis dentro do seu portfólio. O fundo que já fez 4 emissões e o código de negociação dele na bolsa HGRU11, ok? É isso aí então, se você gostou do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do HGRU11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.